As proteínas são uma substância formada a partir de um conjunto de aminoácidos ligados entre si. Essa ligação entre eles é conhecida como ligação peptídica. E as proteínas possuem 4 tipos de elementos diferentes nelas, que são o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. 20 tipos de aminoácidos diferentes são ligados entre si de formas variadas para produzirem diversos tipos de proteínas diferentes. E toda proteína é formada por uma cadeia de aminoácidos. E essas cadeias são conhecidas como polipeptídeos. Agora eu vou falar sobre as reações químicas. E de exemplo eu vou usar a reação da glicerina com a alanina. A glicerina irá reagir quimicamente com a alanina. Ambas são aminoácidos originais. E como já foi dito antes, as proteínas são um agrupamento de aminoácidos. Elas irão reagir por meio de uma interação entre o agrupamento carboxílico da primeira parte com o agrupamento da segunda, o que irá resultar na liberação de uma molécula de água, igual aprendemos recentemente na escola. Ela irá ser o produto dessa reação. A nova ligação dá origem à função amida. Dessa forma, a cada nova reação que for formada, uma molécula de água, que é o H2O, será liberada. O número final de moléculas de água, acrescentando mais um, será o número individual de aminoácidos contidos na estrutura dessa reação. Assim, sabendo que juntando esses aminoácidos, teremos o número final de proteínas contidas nessa reação. A primeira parte da reação é a reação peptídica, que é a parte da glicerina com a alanina. Quando essas duas se juntam, irá se formar a reação dipeptídica, ou a glicilalina. São nutrientes essenciais e têm diversas funções necessárias em nosso organismo. Diversos tecidos humanos, como ossos e músculos, que são feitos de proteína e são importantes para a imunidade e reações químicas do nosso organismo, como os anticorpos e as enzimas que são feitas de proteínas. São responsáveis por transportar diversas substâncias, como os nutrientes e medicamentos através do sangue. Vou falar sobre a definição dos lipídios. Os lipídios são compostos com estrutura molecular variada. Eles apresentam diversas funções orgânicas, como, por exemplo, reserva energética, isolante térmico, e elas colaboram na composição da membrana plasmática das células. A sua principal característica é a insolubilidade em solventes polares e solubilidade em solventes orgânicos, apresentando natureza hidrofóbica, ou seja, aversão à molécula da água. Existem 2 tipos de lipídios: os saturados, que são todos os produtos que possuem gordura de origem animal ou de origem vegetal sólido, e os insaturados, que são aqueles considerados mais saudáveis, encontrados em óleo de milho, canola, soja, girassol e etc. As gorduras e os óleos apresentam estrutura química bastante semelhante, diferenciando-se devido à presença ou não de insaturações, estas determinantes do estado físico da substância. Os lipídios são elaborados por organismos vivos a partir do ácido graxo e glicerol. Um lipídio é formado pela reação química entre 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol. Como na estrutura do lipídio existem 3 grupos COO, ele é classificado como um triéster e também é denominado triglicerídeo ou triglicerídeo. Um éster, quando em solução aquosa de base inorgânica ou de base sal básico, originará um sal inorgânico e um álcool. A hidrólise alcalina de um éster é denominada genericamente reação de saponificação, porque, quando é utilizado um éster proveniente de um ácido graxo, numa reação desse tipo, o sal formado recebe o nome de sabão. Como a principal fonte natural de ácidos graxos são os óleos e as gorduras, suas hidrólises alcalinas constituem o principal processo para a produção de sabões.
A equação genérica abaixo representa a hidrólise alcalina de um óleo ou de uma gordura, e quando lida em sentido inverso, pode representar uma reação de esterificação. Pode-se observar que da esquerda para a direita temos uma hidrólise, reação de formação de um ácido crajo. Já uma leitura da direita para a esquerda mostra uma esterilificação, reação padrão da química orgânica, na qual reagem a um grupamento carboxílico e um grupamento alcoólico para a formação de um éster. Uma das principais funções do lipídio é o de funcionar como eficiente reserva energética. Quando oxidados nas células, esse nutriente gera praticamente o dobro da quantidade de calorias liberadas na oxidação da mesma quantidade de carboidratos. Outro papel importante dos lipídios é atuar como isolante térmico, principalmente nos períodos mais frios do ano. Além disso, um ponto importante é que os depósitos desse nutriente favorecem a flutuação, uma vez que a gordura é menos densa que a água. Eles também são os principais componentes das membranas celulares. Os lipídios fornecem fluidez e facilitam os transportes passivos. Também são responsáveis pela proteção dos órgãos, uma vez que ficam armazenados nos espaços vazios do esqueleto humano e nos tecidos adiposos. As principais fontes de lipídios são abacate, azeite de oliva, carne bovina, milho, aveia, óleo de canola, óleo de soja, cevada, trigo, castanhas, chocolate amargo, coco, linhaça, salmão e entre outros. Os tipos de lipídios são: primeiro, cerídeos, que são classificados como lipídios simples, são encontrados na cera produzida pelas abelhas e na superfície das folhas e dos frutos, e exercem função de impermeabilização e proteção. O segundo tipo é o glicerídeo, que podem ser sólidos ou líquidos em temperatura ambiente. O terceiro são os esteroides, formados por longas cadeias carbônicas dispostas em 4 anéis ligados entre si. São amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituindo os hormônios sexuais, a vitamina D e os esteroides. E o quarto tipo é o fosfolipídio, que são moléculas anfipáticas, que significa que elas possuem uma região polar, tendo afinidade por água, e outra região apolar, que repele a água. Vou falar a definição dos aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem um átomo de carbono, a qual se ligam ao grupo carboxila, um grupo amino, um de hidrogênio e um grupo variável. Existem 20 aminoácidos considerados como padrões, que são os responsáveis por formar todas as proteínas existentes, e a grande quantidade de proteínas resulta da combinação dos aminoácidos de diferentes maneiras. Essas moléculas podem ser classificadas em aminoácidos essenciais e não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que os seres humanos não são capazes de produzir, e os não essenciais o nosso corpo produz sozinho. Estrutura dos aminoácidos. Os aminoácidos são uma classe de moléculas que apresentam uma estrutura em comum. Todos eles possuem um carbono assimétrico chamado de carbono alfa, que se detém ligado a 4 ligandes distintos: o grupo amino, o grupo carboxila, átomo de hidrogênio e um grupo variável, que é representado por R. Esse grupo variável também pode ser chamado de cadeia lateral, que promove a variabilidade química dos aminoácidos. De acordo com as propriedades da cadeia lateral, os aminoácidos podem ser agrupados em apolares, polares e com cadeias laterais eletricamente carregadas. Os 20 aminoácidos já estão agrupados em apolares, ácidos, básicos e polares. No total, existem 20 aminoácidos chamados de aminoácidos padrão. As células os utilizam para constituir as milhares de proteínas existentes. Como já vimos, existem apenas 20 aminoácidos padrão, mas diferentes proteínas. Isso é possível graças às diferentes combinações que podem ser feitas com essas moléculas.
Os aminoácidos se unem por meio de ligações peptídicas, as quais se formam entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amino de outro. Essas ligações permitem a formação de cadeias de aminoácidos que recebem o nome de peptídeos. Quando dois aminoácidos estão ligados, temos um dipeptídeo. E assim sucessivamente. A união de muitos aminoácidos é conhecida como polipeptídeo. Uma proteína pode apresentar milhares de aminoácidos. É possível diferenciar analisando sua massa molecular. Quando a molécula apresenta massa molecular abaixo de 10.000, temos um polipeptídeo. Quando a massa molecular está acima de 10.000, temos uma proteína. Os aminoácidos podem ser classificados em dois grupos: aminoácidos essenciais e não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que não são sintetizados em nosso corpo e devem estar presentes em nossa dieta. Os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo é capaz de produzir sozinho. Bom, os glicídios, também conhecidos como carboidratos, são formados através da união de uma molécula de carbono com uma molécula de água, sendo uma relação de 1 para 1, ou seja, se você tem um carbono, você vai haver uma água. Consequentemente, a sua fórmula molecular vai ser CHO. Isso vai ter 3 alterações porque tem 3 tipos que vão alterar a configuração dessa molécula. Consequentemente, você vai obter também a sua importância, que através da quebra, da fragmentação de moléculas cada vez menores, que vão chegar ao ponto de serem a glicose, vão fornecer energia. Consequentemente, ele vai poder fornecer às células e ao seu corpo um melhor rendimento, porque ele vai ser esse grande combustível para o corpo humano. Vamos seguir aqui para a parte das reações. As reações elas vão ter 3 principais, são a reação de Maillard, a caramelização e a ligação gliosídica. Vamos começar pela reação de Maillard. Primeiro, ela é basicamente algo que vai permitir com que a degradação do seu carboidrato, devido a uma alta temperatura e a junção dele a grupos amínicos como proteínas, peptídicos e aminoácidos, vão formar uma redução na solubilidade e perda de nutrientes das suas proteínas. Isso é bom para a formação de pães, no que a gente utiliza muito isso. A caramelização é basicamente um processo de degradação também, advindo também de altas temperaturas, porém ele vem com um propósito diferente, já que depois desse aumento de temperatura, ele vai passar por um processo de polimerização que vai mudar sua cor e consequentemente vai formar um sabor, no caso o caramelo. E por fim, a ligação gliosídica, ela vai te ajudar a compreender melhor como que disacarídeos se formam. Você pega um monossacarídeo com outro, elimina um hidrogênio, libera hidroxila, formando água. E nessa formação de 2 monossacarídeos, você forma um disacarídeo, que vai te ajudar a compreender melhor como eles são formados. Um exemplo é a frutose e a glicose, que vão formar a sacarose. A divisão dos carboidratos consiste em 3 níveis: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos consistem em ser apenas uma unidade estrutural pelo grupo, tendo glicose, galactose e frutose como principais representantes. Seguindo, vamos ter disacarídeos, onde temos 2 unidades estruturais que vão ser feitas através da união de 2 monossacarídeos, como a sacarose, que vem da união de glicose e frutose. Por fim, temos o polissacarídeos, que vem da união de vários monossacarídeos, sendo glicogênio, amido e quitina grandes exemplos que vamos ter dentro desse grupo, através da união de vários monossacarídeos. A importância do carboidrato no nosso organismo começa com a glicose. Um importante monossacarídeo que, depois do processo de degustação, de digestão, vamos ter a sua quebra e transformação em piruvirato no processo de metabolismo, que vai ser obtido pelas células com o intuito de ganhar energia e continuar funcionando, algo que é popularmente chamado de combustível do corpo. E ainda ela vai estar presente dentro dos glicogênios, um importantíssimo polissacarídeo de armazenamento que vai estar presente nos nossos músculos e fígado, sendo o fígado um importante contribuidor para o regulamento da glicemia em nosso sangue. E por fim, nos nossos ácidos nucleicos, popularmente conhecidos como DNA e RNA, a pentose, que são carboidratos, que são compostos por 5 carbonos, vão estar presentes na composição da desoxirribose para o DNA e da ribose para o RNA.